hoje. Tá? Estamos bem. Estão bem, né? Sou salado, sim, O senhor. senhor Jovete fez uma Jovento, questão uma questão muito pertinente relativamente àquilo que a gente tem feito e também o Miguel fez questão de tentar explicar e é exatamente o que nós vamos a fazer. Eu trabalho pelo Banco BNI já há 6 anos como gestor de projetos e também já trabalhei em várias empresas como Integrated Solutions. Banco BN é banca, claro, e Integrated Solutions, tecnologia da informação. Já trabalhei com Accenture como gestor de projetos e programas a favor da Sonangol Pesquisa e Produção. Então, tenho uma experiência em pelo menos 3 a 4 ramos mais importantes no país, que é o ramo dos petróleos, finanças, tecnologia da informação e também agroindústria. Então, sou gestor de projetos desde 2009 e isso tem sido o meu pão de cada dia. Me dou mais com muita gente com relação a esta temática de gestão de projetos. Então, seria uma alegria, seria uma honra de falar com vocês sobre aquilo que é a própria evolução de gestão de projetos. Então, eu vou aqui a partilhar a minha apresentação com vocês e se calhar ao longo desse tempo nós vamos conversando e vamos ter essa interação. Normalmente eu gosto que, que a conversa seja, digamos, mais interativa, não necessariamente esperar por mim até eu terminar, mas nós podemos, na medida que nós estamos a conversar, se porventura tiver uma situação que gostaria de fazer, não é? Eu vou poder, portanto, explicar. Outra coisa também, não sou muito bom aquilo que é em língua portuguesa, tenho mais, tenho mais domínio língua inglesa do que a língua própria portuguesa, porque fiquei no exterior durante muito tempo, mas espero que vocês vão poder compreender tudo o que eu vou falar e se calhar, se eu cometer um erro, como eu sempre gosto, alguém pode me corrigir, me dizer, olha, a palavra certa seria essa e aquela e seria muito bom, porque a língua portuguesa mesmo é, às vezes é muito difícil. Então, eu vou tentar fazer tudo o que for necessário para poder explicar melhor a vocês sobre aquilo que é a importância de gestão de projetos. Então, deixa eu aqui fazer a minha apresentação. Só um momento. Ok. Tentar aqui partilhar. Ok. Então, do Zoom está aqui. Não é esse. Ok. Pronto. Deixa aqui partilhar. Minha apresentação está aqui. Ahn, conseguem ver? Perfeitamente, Sr. Cliff. Ok, Perfeitamente. perfeito. Senhor. Pronto. Sim, senhor, conseguimos. Ok, perfeito. Então, como estão a ver o meu nome? Eu sou do Mochico, Camuimba Chinyama. CPM, essa aqui é iniciais que nós que fomos Perfeitamente. certificados pela gestão de projetos, ou seja, em gestão de projetos pela Project Management Leadership Group. Eu sou certificado pela Project Management Leadership Group, que é também acreditado a PMI como gestor de projeto. Então, é CPM é Certified Project Manager. Tenho uma certificação que me permite trabalhar em qualquer parte do mundo como gestor de projetos, porque essa certificação é reconhecida no mundo inteiro. Então, nós temos
iniciais como CPM. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria tipo, falar um pouco aquilo que eu sempre tenho falado com os meus formandos, que é sobre o porquê estudar a gestão de projetos, não é? E se calhar ao longo desse tempo, depois, o Miguel vai falar um pouco daquilo que ele também faz a nível de formação, e eu já aqui vou tentar dizer o porquê que realmente os que estão aqui têm que fazer também essa formação. Eh, a primeira vantagem é o facto de que a gestão de projetos, no fundo, acaba de ser uma ferramenta que aumenta o desempenho nas organizações ou corporações, não é? Porque ele agrega mesmo valor. Nós podemos ter, nós somos, portanto, o testemunho daquilo que somos até agora é porque houve um projeto muito importante, bem desenhado, bem gerido, para que nós chegássemos onde nós estamos. E não só as empresas mais importantes que nós conhecemos de tecnologia da informação, dos petróleos, de minas e agricultura, não podem trabalhar de qualquer jeito sem gestão de projetos, porque eles sabem que, portanto, a gestão de projetos acaba de ser uma forma de, portanto, aumentar o desempenho da organização, não é? E agrega mesmo valor a essas organizações. Porque o que acontece? A gestão de projetos sempre busca reduzir, não, os riscos de fracasso e acompanhar todas as etapas envolvidas, bem como garantir a qualidade dos resultados. Então, nós, o gestor de projetos, uma das razões que as pessoas às vezes não gostam de nós é o facto de que somos muito exigentes, porque temos aquilo que é o foco nos resultados, para poder, portanto, trazer valor de negócio. E uma das coisas também muito importantes sobre a formação ou estudar gestão de projetos é que uma qualificação em gestão de projetos não é apenas uma passagem para empregos bem remunerados, não é, mas também é uma catalisadora do avanço em carreira. Eu não digo que é bem remunerado aqui em Angola. Aqui em Angola ainda não temos esta olhar para um gestor de projeto, um PMO, como uma peça, um ativo importante para as nossas organizações. Infelizmente, nós podemos mais encontrar isso nas empresas multinacionais, como petrolíferas, porque eles sabem o que o gestor de projetos passa para poder trabalhar e garantir com que os projetos são bem-sucedidos. Mas uma delas que é muito importante é a questão do avanço da carreira. O que acontece? O gestor de projetos acaba de ter uma visão conceptual de tudo o que acontece numa determinada organização. Se essa organização é dos petróleos, ele vai saber quase tudo. Se essa organização é tecnologia da informação, ele vai saber quase tudo. Se é a agricultura, mineração, se é também comércio, vai acabar de saber quase tudo. Então, é um avanço na carreira, porque ele vai ter que trabalhar com todas essas pessoas. A outra questão também sobre a gestão de projetos é o facto de que aumenta a produtividade, não é, do seu trabalho, e também isso, claro, também aumenta a chance de promoção. Nós que lidamos com gestão de projetos, normalmente trabalhamos com as pessoas mais importantes das organizações. Somos mais procurados porque damos respostas, isso é bom, e quando tem coisas para ser feitas, somos as pessoas chamadas para poder fazer isso a favor da organização. E uma das coisas também é que é quase difícil encontrar um gestor de projetos desempregado. É quase difícil. Ou ele decidiu mesmo que não quer mais trabalhar, quer fazer suas próprias coisas, mas dizer que um gestor de projetos está desempregado é muito difícil. A outra coisa também que é muito fundamental a nível de gestão de projetos é o facto de que o próprio gestor de projetos permite unir clientes e equipas, não é? Isso cria um plano para integrar, não é, dentro do prazo e do orçamento e colocar partes interessadas na mesma página. Naquelas organizações onde existe muita confusão, quando você contrata um gestor de projetos,
ele, como o foco dele é o negócio, ele vai acabar de unir todas as pessoas, ok? Então, isso é a razão pelo qual nós temos da gestão de projetos. Então, aqui nós vamos olhar para aquela visão geral da finalidade de gestão de projetos, vamos olhar para um pouco de algumas metodologias que são utilizadas, vamos olhar para elementos fundamentais de gestão de projetos, vamos olhar para o projeto, gestão de projetos, a importância de gestão de projetos e vamos olhar para um business case para ver mais ou menos como que a evolução de gestão de projetos por si está, portanto, a afetar aquilo que é o desempenho das organizações. Então, falando sobre gestão de projetos, a primeira coisa temos que entender que a gestão de projetos não é uma novidade. É algo que é usado milhares e milhares de anos atrás, não é? Nós temos a criação do ser humano. Sei que algumas pessoas não são cristãos, não acreditam que o homem foi criado, mas eu acredito, ser cristão também, que o homem foi criado, e nós encontramos isso em Gênesis. Foi um projeto, por quê? Porque houve início e houve um fim. Deus começou no primeiro dia, terminou o projeto no sexto dia e no sétimo dia descansou. A outra coisa também é a própria Arca de Noé. Foi um projeto. A Arca de Noé, o projeto levou, eu acho que entre 75 a 100 anos para construir. E aí também podemos entender que um projeto não é temporário porque é de curto prazo, pode ser de longo prazo, mas o facto que tem um início e fim definido, então acaba de ser, portanto, um projeto. Também temos Torre de Babel, que é o projeto que foi interrompido, não é no meio, mas foi iniciado. Temos as pirâmides do Egito que nós conseguimos ver até hoje, são resultados dos projetos bem geridos. Depois temos a estratégia de preservação do Egito, aquilo que o José fez no livro de Gênesis para garantir com que o mundo não passasse fome, porque houve 7 anos de vacas gordas, depois houve 7 anos também de vacas magras. E então, durante esse tempo de vacas gordas, houve a metodologia de gestão de projetos que foi usada para poder garantir a preservação do Egito e como também do mundo naquela altura. Também Grande Muralha da China são provas de gestão de projetos ou de projetos, o desenvolvimento de aviões comerciais que nós já conhecemos, os aplicativos de software comerciais, a vacina contra a polio, não, os dispositivos portáteis capazes de usar o sistema de posicionamento global. Tudo isso são coisas que aconteceram não, num período de milhares de anos relativamente àquilo que é a gestão de projetos. E então, mas olhando para aquilo que é a história já, para entender mais ou menos como que isso tem sido, como tem evoluído, não é, do ponto de vista técnica e científica, não é, quando que necessariamente foi identificado como gestão de projetos, isso já estamos a olhar para aquilo que são algumas ferramentas que foram criadas e metodologias. Então, temos aqui Gantt chart, que foi desenvolvido em 1917, não é? Essa ferramenta foi desenvolvida pelo Henry Gantt, não é? Que ele tentou criar um mecanismo de poder apresentar a informação de forma visual, que é o cronograma de forma visual, para ajudar e planificar melhor, ajudar a planificar e também acompanhar melhor os projetos. Então, ele que desenvolveu isso e temos o histórico que começa em 1917. Depois temos também a outra metodologia que aparece, que é the Critical Path Method, que foi inventado também pelo DuPont Corporation. E isso aqui era a questão que usava alguns algoritmos a nível de planificação do próprio projeto.
aquelas pessoas que fizeram gestão de projetos e operação a nível da faculdade, existem caminhos críticos e caminhos não críticos, e normalmente o gestor de projetos tem que compreender isso, porque se eu tenho 100 dias para gerir um projeto, então esses 100 dias estão a utilizar um caminho crítico. Eu não posso fazer o meu plano com base nos 100 dias. Eu tenho que fazer tudo que for necessário para para garantir que o projeto termine em 75 dias. Para eu ter pelo menos 25 dias que são folgas que vão me permitir gerir os riscos. Para pelo menos até o projeto terminar, ao invés de terminar 100 dias, pelo menos vai terminar em 95 dias. É assim que nós trabalhamos como gestor de projetos. Identificamos o caminho crítico, que é o que tem mais dias, e depois encontramos o outro caminho menos crítico, que tem menos dias para poder fazer a mesma coisa. E então, o famoso PMI aparece. Ok. Yeah. Então, o famoso PMI aparece em 1969, começa com a primeira edição de gestão de projetos, aqui chamado PM Book, não é? Área de conhecimento de gestão de projetos. Eu aconselho a todos a ler esses livros. Eu tenho desde a primeira edição até a sétima edição, que é a última. E depois surge Scrum, não é? Em 1986, não é? Que também foi também uma que utilizava uma metodologia, um software ágil para poder, portanto, garantir a colaboração da equipa do projeto a nível de gestão. Depois Prince aparece. Prince está na Inglaterra e PMI está nos Estados Unidos. Aparece como também uma metodologia utilizada pelo governo da Inglaterra para poder gerir os seus projetos. E depois temos aqui uma das metodologias também muito importante que surge em 2006, que é o Total Cost Management Framework. E isso é importante porque Total Cost Framework também ajuda, Total Cost Management Framework ajuda nós termos um custo total da propriedade que não é um custo apenas do, 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 do que vai ser produzido, mas o custo daquilo que vai ser produzido e a manutenção daquele produto até chegar à sua vida, até terminar a sua vida útil. Isso é onde vem aquela palavra dizer que o barato sai caro e o caro sai barato. Então, quando você está comprando uma coisa barata, não pode só olhar pelo custo daquela coisa que você está a comprar, mas tem que olhar também pelos custos que você vai ter ao longo dos 5, 10 anos para manter aquilo que você está a comprar. Então, é onde surge também esta metodologia que é o Total Cost Management Frame. Pronto. Então, ao lado esquerdo, ao lado direito, continuamos a ver a história, não é, da própria gestão do projeto. Então, os resultados desses projetos que nós os resultados dos projetos que nós vimos lá à frente, lá atrás, que é a evolução da própria gestão de projetos, nós podemos entender que os resultados desses projetos derivaram de líderes e gestores aplicando práticas, princípios, processos, ferramentas e técnicas de gestão de projetos ao trabalho que executaram. Então, cada ramo normalmente criava a sua própria metodologia, mas depois chegou um ponto na vida, principalmente a entrada do PMI, Project Management Institute, e Prince, eles praticamente acabaram de procurar a forma de unificar todas as metodologias, razão pelo qual PMI não é considerado como metodologia, mas é considerado como padrão. As outras são mesmo consideradas como metodologias. Então, em meados do século XX, os gestores de projetos começaram a buscar o conhecimento de gestão de projetos como profissão. Antigamente não era considerado como uma profissão, mas agora é considerado como uma profissão devido à sua influência sobre as próprias organizações. Então, depois aí surgem metodologias, de acordo com as minhas pesquisas feitas desde 2009 até pelo menos 2019, dentro deste período,
houve pelo menos, eu estudei pelo menos, são aí 20 metodologias, mas eu acho que já surgiram mais outras novas metodologias. Se calhar até agora temos pelo menos 23 ou 24 metodologias de gestão de projetos existentes. E essas metodologias surgem por causa mesmo dos ramos diferentes. Mas a PMI, o padrão de PMI praticamente alberga todo tipo de metodologia que você pode usar, porque o que acontece é que PMI, eu estou a falar sempre PMI, tipo, está a promover PMI, mas isso é verdade. PMI, quando você aprende gestão de projetos por intermédio de PMI, você pode gerir qualquer projeto que existe no mundo, não importa qual for o tipo de projeto. Se é aeroespacial, vai gerir. Se é construção civil, vai gerir. Se é a medicina, vai gerir. Se é tecnologia da informação, vai gerir. Se é banca, vai gerir. Porque não se trata de você ter uma especialidade específica, mas trata-se de você compreender três elementos fundamentais para o gestor de projetos. Primeiro elemento para o gestor de projetos é a questão da capacidade técnica, que o gestor de projetos aprendeu o que é gestão de projetos. As metodologias, as ferramentas e depois aquilo que são as técnicas utilizadas. A terceira é a capacidade estratégica. O gestor de projetos tem que entender o que a sua organização faz e como que ele vai utilizar as técnicas, ferramentas e o conhecimento de gestão de projetos para poder agregar valor naquilo que é o core business da organização. E a terceira capacidade que o gestor de projetos tem que ter, que é muito importante também, é a questão da liderança. Ele tem que saber como trabalhar com as pessoas. Não é? Ele tem que saber. O gestor de projetos praticamente não sabe tudo, mas ele tem que saber trabalhar com os que sabem. Então, a liderança é muito importante para o gestor de projetos. Então, o que é uma metodologia? Na verdade, uma metodologia é um sistema, não é? De práticas, técnicas, procedimentos, que é usada para um determinado trabalho, não é? São um conjunto de princípios também como uma estrutura que vai permitir gerir, não é, projetos da melhor forma, da melhor maneira possível. E então, a gestão de projetos é muito importante para a organização e equipas, mas para que seja realmente eficaz, é preciso utilizar uma metodologia adequada para o tipo, não é, da equipa, projeto, organização e meta. Então, você vai escolher qual metodologia que você gostaria de usar. E, normalmente, as metodologias são escolhidas com base no custo e orçamento, não é? Que tipo de orçamento que nós temos aqui, com que estamos a trabalhar? Há espaço para que isso mude necessariamente ou não? E se há uma necessidade que isso mude, então tem que se usar Scrum, Agile, não é? Porque normalmente existem alguns quick wins e isso às vezes é também uma questão de ter um ambiente colaborativo, que vocês vão fazer essas mudanças constantes até chegar ao fim, não é? E depois tem que olhar também para o tamanho da equipe do projeto, quantas pessoas estão envolvidas, quantas partes interessadas envolvidas, e olhar para essa equipe ser compacta, auto-organizada, ou mais extensa, será as pessoas estão a trabalhar remotamente ou estão no mesmo espaço, que metodologia que eu vou usar. E depois a questão de capacidade também de assumir os riscos do próprio projeto. Se este é um projeto enorme, com grande impacto, que precisa ser gerido com cuidado para entregar resultados muito sérios, ou é um projeto com menos escala, isso é importante para analisar. A outra questão também é a questão da flexibilidade. Há espaço para que o âmbito mude durante o processo ou não, não é? E depois o cronograma, quanto tempo, não é? Quanto tempo é alocado para entregáveis, se calhar você precisa de retorno rápido ou não, isso também faz parte. Depois a questão da colaboração dos clientes, parte interessada, não? Qual o grau de envolvimento dos clientes, as partes interessadas, ou seja, estar no processo, né? Até que ponto você precisa ou deseja que eles, portanto, estejam envolvidos, não é? Então isso é o que faz
portanto, a organização escolher uma determinada metodologia de gestão de projetos. Então, eu queria aqui vos mostrar 3 metodologias fundamentais que são mais utilizadas, não é? Começar com a metodologia Six Sigma, não é? Essa aqui é uma metodologia, não é, para melhorar os processos, com ênfase na garantia da consistência na produção e qualidade impecável. Normalmente, aquelas organizações que trabalham com aquilo que nós chamamos eh, Business Process Management, não é? Onde desenha-se fluxogramas de trabalho para garantir com que os erros operacionais são reduzidos o mais possível, puderem. Eles usam muito essa metodologia, porque o que acontece nessa metodologia? Existe a questão da definir, mensurar, analisar, melhorar e controlar. Então, é um ciclo, mas é uma metodologia também de gestão de projetos que é usada para melhorar os processos, portanto, de negócio. Vai permitir definir, como eu disse, medir, analisar, melhorar e controlar. Ok? E então, como um conjunto de princípios e técnicas, né, às vezes até mesmo descrito como filosofia, em vez de uma metodologia de gestão de projeto em si, os métodos Six Sigmas podem ser aplicados junto com muitas outras metodologias de gestão de projetos, como, por exemplo, Lean e Agile. Essas são algumas das coisas que depois o Miguel vai vos ensinando no futuro sobre gestão de projetos, olhando para vários tipos de metodologias existentes. E depois temos Prince2. O Prince2, na verdade, eles colocaram Prince2 para não confundir com Prince. Prince como príncipe, né? Temos aí Inglaterra, então eles decidiram colocar 2 à frente. Prince2, Project in Controlled Environment. Projetos em ambientes controlados. Essa aqui é a certificação que mais compete com o PMI no mundo. E é também, para fazer essa certificação, na verdade, você não precisa ter experiência em gestão de projetos. Você só precisa fazer e já tens a certificação e pronto. Já é diferente com o PMI. PMI, as exigências para você se certificar são um pouco mesmo mais. E então, esta aqui, ao contrário da certificação PMP, na Project Management Professional, ela não exige uma série de pré-requisitos, o que torna uma boa escolha para gestores de projetos que procuram obter uma base metodológica e uma certificação. E então, também contrário ao PMP, não é, Prince2 é uma metodologia em si. É guiado por 7 princípios, não é? E esses princípios que nós vemos aqui são Startup a project, Directing a project, Initiating a project, Controlling stage, Managing project delivery, Managing stage boundaries, Closing a project. Então, você inicia o projeto, vai direcionar o projeto, aliás, vais começar o projeto. Normalmente, no começar o projeto aqui envolve aquilo que é o estudo de viabilidade para ver até que ponto que esse projeto é viável. Depois vais ter que dirigir esse estudo de viabilidade. Se for aprovado, tem que iniciar o projeto e depois chega a fase de controlar o projeto, tem que gerir o produto que vai ser entregue, tem que gerir aquilo que são as barreiras e depois encerra o projeto. Normalmente, esta é a metodologia usada, portanto, nos projetos geridos em Inglaterra. Depois vem guia, não é? E padrão PMBOK. Essa aqui é a 6ª edição, mas já tem a 7ª edição. Ela não é necessariamente uma metodologia em si, é uma guia e um padrão de gestão de projetos com as melhores práticas. E essas melhores práticas você depois decide como que você vai aplicar elas na tua organização. Então, o padrão de gestão de projetos é uma referência fundamental para os programas de desenvolvimento profissional de gestão de projetos do PMI e a prática de gestão, portanto, de projetos. E só para dizer que, normalmente, as regras neste livro
são práticas descritivas e não prescritivas. Como que eu vou, qual a diferença? Quando são práticas descritivas, eles descrevem experiências, descrevem métodos, descrevem como as coisas podem funcionar. Mas, no entanto, não são prescrição. Não está a dizer que você agora tem que trabalhar assim. Você que escolhe qual que se aplica para a tua organização e qual que não se aplica à tua organização. E é uma das vantagens que o PMBOK dá. Dá a oportunidade às organizações adaptarem com base naquilo que é o seu core business. E depois temos aquilo que o próprio PMBOK dá de gestão de projetos. Existem 10 áreas de conhecimento de gestão de projetos, que é a gestão da integração, gestão do âmbito, gestão do cronograma, gestão de custos, gestão de qualidade, gestão de recursos, gestão de comunicações, gestão de risco, gestão de aquisições e gestão das partes interessadas. Quem faz gestão de projetos, a formação profissional, vai aprender isso. E como dizia eu no início, que a gestão de projetos é um avanço para a tua carreira, porque você vai entender o que é gestão de custos, vai entender o que é gestão de qualidade, vai entender o que é gestão de recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e as partes interessadas. Quer dizer que isso aqui é um mundo completamente diferente, mas é um mundo que você, como gestor de projetos, vai compreender e vais poder usar para, inclusive, para teus projetos pessoais. Então, para o PMI, não é? Existe aquilo que é a iniciação, planeamento, execução, encerramento, e depois tem monitorização e controle que acontece ao longo da vida do próprio projeto. Essas são algumas das coisas que foram evoluindo, não é? A nível de gestão de projetos, desde o primeiro PMBOK até a sétima edição. E nós vamos chegar aqui aos elementos fundamentais de gestão de projetos. Primeiro, o primeiro elemento é o projeto por si. Nós, no início, não definimos o que é projeto. Só falamos de gestão de projeto, o que é gestão de projeto. Na verdade, não falamos. Mas vamos começar com o projeto. Primeira coisa para dizer que os projetos surgem para atender 4 elementos fundamentais. Se existem outros elementos, vão existir. Mas, no entanto, com base na experiência que nós temos até agora, conseguimos entender que a gestão de projetos, o projeto por si, aparece porque tem 4 coisas que devem ser atendidas. A primeira coisa é cumprir com requisitos regulatórios, legais ou sociais. Suponhamos a AGT precisa fazer uma atualização, digamos que a AGT precisa implementar o IVA, que é um requisito regulatório legal. Então, o que a AGT vai fazer? O AGT teve que iniciar um projeto para garantir com que o IVA é implementado a nível dos atores econômicos, para poder, portanto, portanto, receber esses impostos para ajudar no desenvolvimento do país. Suponhamos que o banco está a passar por uma situação. Nós temos aqui uma aplicação que foi concluída há pouco, do BNA, que vai permitir com que as transferências já são feitas na hora. Então, quando o BNA dá essa orientação, os bancos são exigidos para cumprir, portanto, com essa regulação legal para garantir que os seus sistemas vai poder receber e transferir na hora o dinheiro para os clientes. Então, aí nasce um projeto. A outra questão também, a razão pela qual os projetos nascem é para implementar ou alterar estratégias de negócio e tecnologia. Sempre quando a reestruturação de uma determinada organização, quando sempre há uma necessidade de fazer uma atualização do sistema informático, vai nascer um projeto. Vai nascer um projeto. Depois, quando há uma necessidade de criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços, vai nascer um projeto. Ou quando há uma necessidade de atender, portanto, o pedido das partes interessadas ou os sócios decidirem que, olha, esse ano temos que fazer isso, isso, isso.
normalmente isso vai para um determinado projeto. Então, o que é um projeto, então? Segundo o PMI, não, no PMBOK, sexta edição, como também sétima edição, que o projeto é um esforço temporário realizado para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Então, dizer que eles são temporários porque eles possuem um início e um fim determinado, não é? Tanto tem âmbito, tem recursos definidos para aquele projeto. Esse aqui é o projeto da refinaria do Soio, que nunca acaba até hoje. A primeira vez que eu fiz essa apresentação dessa imagem era, acho que, 2019, não é? Então, os produtos e os projetos são realizados para cumprir, não é, objetivos através da produção de entregas, não é? E esses são definidos como resultados para o trabalho orientado. Depois, quando nós falamos que é um empreendimento temporário, não é? Porque tem início e fim, não é? Indica que eles têm início e têm fim, e não significa necessariamente que é de curta duração, como também pode ser de longa duração. Eu moro aqui no Sekele e esse aqui é também outros resultados dos projetos. Normalmente os projetos são temporários, mas as suas entregas podem, portanto, existir depois do encerramento do projeto por muito tempo. Por muito tempo. As grandes muralhas da China é um resultado de um projeto que as suas entregas até agora nós conseguimos ver. Os pirâmides. Então, essa é a alegria da gestão de projetos. Quando você gera um projeto e você consegue ver aquilo que foi produzido, você ainda morre, deixa. As pessoas, quando olham para aquele que foi produzido, vão dizer que ainda o teu nome continua. Praticamente você continua a ser, você se torna imortal por causa da existência do produto que você geriu, que você garantiu com que for produzido. E então os projetos estão lá, os seus resultados, e eu acredito que os que geriram os projetos do Sekele, Quilamba e outras centralidades, por mais que eles apresentem problemas, mas há aquele orgulho que, epa, aquilo foi uma coisa que deu alegria, portanto, a população tem onde dormir. Imagino se nos últimos 15 anos não existisse essa centralidade, não sei como seria o mercado imobiliário, portanto, no país. Seria mesmo muito, muito difícil para muita gente. Então, um, depois, o que é gestão de projeto? No fundo, gestão de projeto é mesmo a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas técnicas nas atividades de projetos para atender aos seus requisitos. Então, quando você gere o projeto, você gere todas essas partes. Todas essas 10 você vai gerir de uma forma integrada, não é? E isso, na verdade, o que acontece com a gestão de projetos, ele inclui a identificação dos requisitos, não é? Adaptação às diferentes necessidades, preocupações e expectativas. Você vai gerir cronograma, vai gerir âmbito, vai gerir qualidade, vai gerir recursos, riscos e orçamento. Só para dizer que, se porventura o cronograma for afetado, se o âmbito for afetado, vai afetar o cronograma, vai afetar o orçamento, vai afetar os riscos, vai afetar os recursos e vai afetar também a qualidade. Então, esses 6 elementos fundamentais estão todos interligados. Quando você mexe um desses elementos, ele também vai afetar o outro elemento. Então, o balanceamento dessas restrições é muito importante para o gestor de projetos. Ele tem que saber como gerir bem o cronograma, como gerir o âmbito, aliás, tem que saber como gerir o âmbito para não afetar a qualidade, os recursos, risco, orçamento e o próprio cronograma. Então, a nível de gestão de projetos, você vai iniciar o projeto, vai planear, vai executar e vai controlar para depois encerrar. Ah, para muitas organizações, na verdade, existem 5 fases: iniciar, planear, executar, monitorar e depois encerrar. Mas onde eu trabalho, no Banco Beni, eu tive que adicionar mais uma fase, que é a concepção. O que acontece na concepção do projeto? E isso é também fruto da evolução de gestão de projetos para organizações.
que as organizações depois viram que há uma necessidade de colocar esse elemento para, para garantir com que a entrega do negócio, portanto, é feita com sucesso. Então, no Beni, normalmente começa com aquilo que é a concepção do projeto. A concepção do projeto exige o estudo de viabilidade. Eu tenho que estudar, tenho que constituir uma equipa que vai fazer um estudo de de uma determinada iniciativa. Temos que preparar os documentos de negócio e o business case, que depois vai ser entregue à administração. A administração vai identificar, vai ver os riscos, os prós, contras, inclusive o orçamento, e aí depois vão tomar uma decisão para avançar com o projeto ou não. Se o projeto não avançar, então é arquivado. Se avançar, aí depois vai para a fase de iniciação, que já aqui temos o termo de abertura do projeto feito para iniciar o projeto. Depois temos que criar o plano de gestão de projetos para poder executar o projeto, não é? E depois temos que controlar aquilo que é as mudanças e os riscos e depois acontece o encerramento. No Banco Beni, a evolução da gestão de projetos saiu apenas da iniciação para, pelo menos, começar com a própria concepção. Mas o que acontece na realidade para muitas organizações? A nível da iniciação do projeto, é desenvolvido o business case do projeto, são identificadas as principais partes interessadas, a equipa de projeto vai se reunir para definir aquilo que são as expectativas, não é? E vão definir o âmbito e vão desenvolver aquilo que são as propostas. Depois, a nível de planeamento, temos que desenvolver vários planos, nomeadamente as 10 áreas de conhecimento de gestão de projetos, que é gestão da integração, gestão de risco, gestão do orçamento, gestão de qualidade, gestão de risco e o resto, e outros não é planos auxiliares para poder alcançar os objetivos do projeto. E depois chega a parte da execução. A parte da execução, nós temos que executar todas as partes conforme o plano do projeto. Aqui também temos que desenvolver a equipa do projeto. Se porventura a equipa do projeto não tiver o conhecimento necessário, existem várias formas de desenvolver as equipas. Quando você fazer a formação e gestão de projetos, que acredito que o Miguel vai promover daqui a pouco, vai já entender qual várias formas que você pode desenvolver a tua equipa. Depois temos que também aqui gerir o conhecimento que é produzido ao longo, portanto, do projeto e também implementar todas as respostas aos riscos. Depois, a monitorização e controle. Nós aqui temos que monitorizar os riscos, comunicações, engajamento das partes interessadas, vamos controlar o âmbito, cronograma, custos, qualidade, aquisições, só para dizer que existe uma diferença entre monitorar e controlar. E isso também depois pode se aprender, não é, nas formações que vão ser dadas na gestão do projeto. E depois a parte de encerramento que combina com encerrar o projeto, ou faz. E aqui temos a aceitação formal dos produtos e depois também aqui temos a documentação das lições aprendidas, que pode ser também a base de conhecimento que pode ser usado para outros projetos no futuro durante a execução. E aqui todos arquivos e documentos relevantes também são, portanto, arquivados. Pronto. Como que funciona a gestão de projetos do ponto de vista organizacional, na verdade? Só para ter uma ideia, as organizações definem o que é chamado estratégia organizacional. Se calhar aqui as pessoas que estão a fazer parte dessa, dessa palestra, essa apresentação, são algumas pessoas que são gestores de top, não é? Não tem muita coisa para dizer aqui, só para dizer que as organizações criam aquilo que chamados linhas orientadoras. E linhas orientadoras são desenvolvidas pelos sócios, pela comissão executiva, pelo conselho de administração, e normalmente são poucas linhas. E essas linhas devem ser desenvolvidas em portfólio, que é onde eles vão poder, portanto, medir o desempenho da organização. O que é um portfólio? Um portfólio é um conjunto de programas e projetos e operações geridas ao mesmo tempo para fazer, portanto, a entrega da estratégia da organização. Ou seja,
a, a maior preocupação do portfólio é a estratégia organizacional, é garantir com que o que a administração, a nível estratégico, ah, definiu é exatamente o que vai acontecer. E eles definem e eles vão fazer o orçamento e vão poder, portanto, medir o desempenho do investimento. Depois, a nível do portfólio, surge aquilo chamado programas. Os programas são, portanto, um conjunto de projetos e programas geridos ao mesmo tempo para, portanto, fazer o aproveitamento dos recursos. O que isso significa? Se eu tenho um projeto A, B, C, D, eu posso gerir todos esses projetos como um programa, ao invés de usar 4 carros para A, B, C, D, eu posso usar apenas um carro. Esse carro vai trabalhar no A por um determinado tempo. Depois, quando o B precisar, o B também vai precisar. Quando o C precisar, o C também vai precisar. Quando o D também precisar, vai usar. Ou seja, o gestor de programa vai desenhar o programa de tal forma que os recursos são utilizados de uma forma optimizada. Então, vai ser um conjunto dos projetos e programas pequenos a ser geridos pelos maiores programas. Então, o gestor de projetos, na verdade, ele tem que entender do ponto de vista da gestão estratégica. Ele não pode só entender só apenas o projeto. Tem que entender do ponto de vista do programa e do ponto de vista da estratégia organizacional. E eu, graças a Deus, já cheguei a uma fase de entender do ponto de vista de estratégia organizacional, porque o meu trabalho começa aqui. Aqui é onde eu sou chamado e sou dado as instruções, independentemente de eu gerir esses todos os projetos aqui, e aqui tem algumas pessoas, mas eu tenho uma percepção daquilo que é o que é necessário para a organização. E depois, a nível disso, nós temos os recursos compartilhados e as partes interessadas. Ok? E então, a gestão de projetos, do ponto de vista da organização, acaba de ser uma abordagem que vai ajudar a organização, portanto, a agregar valor, não é? E também poder medir o desempenho daquilo que está a ser feito e garantir com que o que foi definido é entregue a tempo dentro do orçamento e também a qualidade é exigida. Então, se calhar aqui vamos chegar na última parte, antes de irmos para o business case, não é? Que é o porquê que a gestão de projetos é importante. Claro que tudo que nós já vimos desde o início até agora, a sua evolução, nós podemos ver que, na verdade, a gestão de projetos é importante. Mas por que é importante? Qual é o seu impacto nas organizações? Primeiro, isso até surge por causa da questão da pandemia e outras questões que vão surgindo e tudo mais. Mas eu disse que no ambiente de negócio atual, os líderes organizacionais precisam ser capazes de gerir orçamentos cada vez mais apertados, prazos mais curtos, recursos mais escassos e uma tecnologia que muda rapidamente. E para isso é preciso ter uma abordagem de gestão de projetos, não é? E uma das coisas da importante da gestão de projetos é o crescimento de negócio, não é? Projetos impulsionam mudanças. Quando nós vimos a cidade de Luanda, quando a guerra terminou em 2002, passaram 22 anos, nós conseguimos ver realmente que tudo que aconteceu dentro desses 22 anos são projetos sociais, PIM, não sei o quê. Então, projetos impulsionam mudanças. Então, projetos impulsionam mudança nas organizações. Então, do ponto de vista de negócios, um projeto destina-se a mover uma organização de um nível para outro nível, não é? Então, antes que o projeto comece, a organização é normalmente referenciada como estar no estado atual, mas depois
a gestão de projetos ou projeto vai impulsionar a mudança da organização para o estado, portanto, futuro. E não só, os projetos permitem a criação de valor de negócio. Isso é estratégia, não é? Um, e PMI define o valor de negócio como benefício líquido quantificável derivado, não é, do empreendimento de negócio. E o benefício pode ser tangível, intangível, como também ambos. E então o projeto faz isso, não é? E existe uma outra certificação que é a análise de negócios, no PMI. O valor de negócio é considerado como retorno sob a forma de elementos como tempo, dinheiro, mercadoria, bens intangíveis trocados por algo em retorno. Podemos dizer que é ROI, né? Return on Investment. E depois, a outra importância de gestão de projeto é o facto de que a gestão eficaz permite organizações públicas e privadas a fazer o quê? A cumprir os seus objetivos. Não só a satisfazer a expectativa das partes interessadas, a serem mais previsíveis, a aumentar as chances de sucesso, a entregar os produtos certos no momento certo, a resolver problemas e questões. E não só responder aos riscos em tempo hábil, não é? Optimizar o uso de recursos organizacionais. Isso também permite identificar, recuperar e eliminar projetos com problemas. Também nós temos capacidade de gerir as restrições, por exemplo, âmbito, qualidade, cronograma, custos, recursos, e também vamos equilibrar a influência das restrições, como também gerir melhor as mudanças. Então, mas a pergunta é, o que acontece se os projetos são mal geridos? Lembro-me de uma altura que eu viajei para Benguela pela primeira vez, saí daqui às 15h45 com o Dasta. Andamos muito bem daqui para Sombe. Quando saí do Sombe para Lobito, à noite, quase acidentamos. Mas graças a Deus não aconteceu o pior, porque a estrada era mais ou menos assim. Isso é o resultado, não é, da ausência ou da má gestão de projetos. Inclui prazos perdidos, retrabalho, má qualidade, expansão descontrolada de projetos, estouro do orçamento. Só existe primeira fase, X bilhões, mas o projeto nunca termina e o dinheiro acabou. Não é? Perda de reputação para a organização, perda de negócio. Essa aqui é uma famosa estrada dos congoleses para Mutamba. Levou muitos anos para poder garantir com que essa estrada ficasse como deveria ser. Mas no meu tempo, ainda em 2004, 5, 6, 7, acho que é 8, 9, era mais ou menos assim. Por isso estão a ver aqui os carros ainda eram carros daqueles antigos, não tem aqui carros novos. Isso aqui que acontece, as partes interessadas insatisfeitos, incapacidade de alcançar os objetivos portanto, é isso que acontece. Então, nós falamos sobre as metodologias de gestão de projetos, a sua evolução, as metodologias de gestão de projetos, os elementos fundamentais de gestão de projetos, falamos sobre a importância da gestão de projetos. E agora eu queria ir para um estudo de caso para vos mostrar mais ou menos em tempo real como isso funciona do ponto de vista da organização, quando essa organização tem PMO. Não sei se podemos ter algumas questões aqui, já para agora, antes de entrar no Business Case, porque Business Case é apenas uma página onde também vamos ter uma interação para identificar algumas coisas de como que isso, na verdade, funciona. Miguel? Sim, Clifford. Eu acho que podemos ir para o business case. Acho que isso vai dar Ok. uma consolidação sobre aquilo que você abordou durante a apresentação. As pessoas podem relacionar Ok. alguns pontos que foi dito com o que você vai apresentar e isso pode suscitar algumas dúvidas ou perguntas. Ok. Ok. Perfeito. Então vamos para o business case, não é? É só apenas esta página e eu vou explicar como que isso funciona.
Do ponto de vista do controle estratégica de uma organização, para aquelas organizações sérias que querem adotar uma abordagem de gestão de projetos, mais ou menos funciona assim. Existe um nível tático, que é só pegar minha lapiseira aqui. Pronto. Este é o nível tático. Não, aliás, nível estratégico, desculpa, esse é o nível estratégico, onde temos, se calhar, a Assembleia Geral, Conselho de Administração, Comissão Executiva e a própria administração. Então, para aquelas organizações que querem mesmo usufruir a abordagem de gestão de projetos para entregar o negócio, portanto, o valor de negócio, eles trabalham dessa forma e aconselhamos. Então, esta área dos donos e representantes dos donos define linhas orientadoras, que são, na verdade, objetivos estratégicos a médio e longo prazo. E então, ele submete essas linhas orientadoras ao PMO, o Escritório de Gestão de Projetos. Porque o PMO, o que ele faz? Ele presta apoio às unidades de estrutura, que são as direções a nível tático, e também à administração. A administração, como não quer ter muita gente, imagina só, imaginamos o exemplo do Banco Beni, ou Banco Bay, ou Sonangol, ou BP, ou Total. Existem várias direções e várias divisões. Mas o que é definido, na verdade, são poucas coisas, mas tem muito trabalho que vai ser feito para poder, portanto, alcançar aquelas poucas coisas que, a nível estratégico, foram definidas. E eles não querem ouvir muita gente a vir prestar conta daquilo que está a ser feito. Eles só querem ter um grupo pequeno ou uma só pessoa, que eles entendem é uma pessoa confiável, que vai poder, que está preocupado com aquilo que está a ser feito e vai poder nos dar as informações necessárias que nós precisamos para tomar as decisões certas. Então, o PMO recebe aquilo que são linhas orientadoras, o que a organização pretende fazer. O PMO vai apoiar as unidades de estrutura, que são as direções, para definir os seus objetivos, são o que eles vão fazer para poder atingir as linhas orientadoras, que são os objetivos estratégicos. Vamos dar um exemplo, que a parte estratégica, a nível estratégico, definiu assim, que o próximo ano, nos próximos 5 anos, nós queremos mais 30% do lucro sobre esse ano. Porventura, se esse ano essa organização conseguiu um resultado líquido de 10 milhões de kwanzas, e essa organização quer, nos próximos anos, começar com o próximo ano, nós queremos mais 30% sobre, portanto, o resultado líquido deste ano. Quer dizer que, em 2025, essa organização quer atingir 13 milhões. No ano 2026, se calhar quer também alcançar 13 milhões até 2030. Querem alcançar os 13 milhões como resultado líquido. Eles só definiram isso. Mas existem várias direções que trabalham para garantir com quem esse resultado líquido é atingido. Primeiro, a direção comercial e venda vai ter que trabalhar duramente para conseguir mais clientes, para vender mais. A direção de capital humano vai ter que trabalhar de forma duramente para motivar os colaboradores, se calhar contratar melhores quadros para garantir com que esse resultado líquido é alcançado. A área de compra
como a área de compra normalmente gasta mais do que produzir, então a área de compra vai ter que brandar um pouco e procurar, se calhar, reutilizar os recursos existentes. Como, tipo, nos próximos 5 anos não vamos mudar carros, vamos trabalhar com os mesmos carros, não vamos mudar equipamentos informáticos, porque precisamos fazer esse dinheiro. Então, cada um vai fazer algo. Mas qual o objetivo específico? É aumentar o resultado líquido. Então, quem vai ajudar para garantir com que esse resultado líquido é atingido, ou estamos perto, ou estamos quase, é o PMO. Porque ele vai interagir com todas as direções, criando cronogramas das atividades, o que eles vão fazer, os riscos envolvidos, para garantir com que tudo que é feita com precisão. Então, as organizações, as unidades de estruturas definem aquilo que são os objetivos e vão orçar. O que vamos fazer isso e custa X. E vão submeter o orçamento aos administradores para analisar. Se for viável, então aprova. Se não for viável, então tem que submeter de novo, tem que trabalhar de novo, no sentido de garantir com que isso satisfaz aquilo que é os anseios da administração. Quando for aprovado, a administração despacha, manda para o PMO vai fazer o controle e monitorização dos objetivos e orçamento, e depois, aqui, a nível tático, as direções vão definir os objetivos individuais. Imagina, na direção de capital humano existem 10 colaboradores. Na direção de tecnologia da informação existem 8 trabalhadores. Na direção comercial existem 10 trabalhadores. Então, os diretores têm que definir objetivos individuais de cada colaborador, para que este colaborador possa fazer o seu trabalho para garantir com que os objetivos estratégicos são alcançados. Na medida que este trabalhador alcança os objetivos dele, automaticamente está alcançando os objetivos da direção e automaticamente está a alcançar parte dos objetivos estratégicos. Então, submeter objetivos aos colaboradores, os colaboradores são os que vão, portanto, realizar as tarefas incumbidas, depois vão dar ponto de situação mensal aos seus diretores, os diretores vão submeter o ponto de ação, ponto de situação ao PMO, o PMO vai juntar todos os pontos de situações de todas as direções num só e vai poder realizar aquilo que é o grau de execução e submeter à administração. E a administração vai determinar aquilo que são as ações e a tomada de decisões relativamente certas a certas situações. Então, quando uma organização evoluiu para esse nível de controle estratégico, esta aqui é uma organização que tem menos probabilidades de cometer erros, tem menos probabilidades de não poder alcançar os seus objetivos. Se vocês procurarem saber, muitas das organizações atualmente que conseguem entregar o valor de negócio de uma forma consistente, vão descobrir que existe uma área de gestão de projetos que é responsável para poder monitorar e controlar os objetivos, e ele produz uma informação que é importante para que a administração possa tomar as decisões informadas que vão permitir, portanto, aquilo que é a gestão eficaz e eficiente da própria organização. Então, esta é o business case que eu queria vos apresentar, de mais ou menos como que isso funcionaria para uma organização do ponto de vista evolutiva, fazendo uma abordagem por gestão de projetos. Então, eu agora entrego a palavra ao Miguel. Não se tem agora aqui algumas questões Temos, para temos sim, fazer. temos. Sim, senhor. Yeah. Clifford, muito. Novamente, parabéns pela apresentação.
conteúdo muito valioso. Tem muita gente que gostaria de ter esse teu conteúdo e eu realmente reconheço que há muita coisa boa que tens que partilhar durante a apresentação. A minha primeira pergunta, Clifford, vai sobre falaste uma fase que você implementou, que é a concepção, né? Documento de negócios e business case. Eu queria que você falasse um bocadinho sobre a importância de ter essa fase de concepção. Eu acho que é muito, mas muito importante termos isso, porque muitas das vezes partimos para certos projetos sem uma ideia do que é que queremos entregar, o que é que queremos ter no final do projeto. E tendo uma fase de análise de business case, riscos, vantagens e desvantagens, acho que é muito bom para clarificar aquilo que se deve entregar no final do projeto. Gostaria que falasse um bocadinho sobre a importância dessa fase, que é a fase de concepção, primeira fase, que é a fase de documentos de negócios e business case. Falar um bocadinho sobre a importância dessa fase. A posterior tem outras perguntas da plateia. Ok. Pronto. Então, muito obrigado pela pergunta e é mesmo pertinente. Dizer que a concepção do projeto é muito importante por várias razões. A primeira razão, o Flávio tem a mão no ar. O Flávio Domingos está com a mão no ar. Depois da pergunta, vamos dar espaço ao Flávio. Deixa só o Clifford responder. Assim que ele Ok. responder, o Flávio vai poder abrir o microfone e explanar a sua dúvida ou a sua pergunta. Vamos só deixar ele responder para posterior, passamos para o Flávio. Ok. Pronto. Então, a fase da concepção do projeto antes do início é importante por várias razões. Uma das razões é o facto de que no início nós temos uma ideia e queremos avançar com aquela ideia, mas não é sempre que aquela ideia vai dar certo no momento. Então é importante passar por um momento de escrutínio, não é, em que faz um estudo, análise, ver aquilo que são vantagens e desvantagens para poder avançar com esse tipo de projeto. Porque, do ponto de vista estratégico, para a administração, eles, se calhar, estão a ver uma coisa, mas não estão a ver outras coisas. Mas o gestor de projetos, com a sua equipa, pode identificar outras coisas que vão permitir com que a administração tome a melhor decisão. Normalmente, a nível da concepção do projeto, pode não existir custos, que é muito bom, porque você vai usar os recursos internos para fazer os estudos e entender exatamente o que é antes de você fazer investimentos. E os projetos também podem morrer aqui, porque se, por exemplo, for um projeto porque viu-se alguma coisa, identificou-se uma oportunidade e depois, não, nós queremos também fazer isso. Ok, pronto. Entrega a equipa de projeto começa a analisar a situação e vê que isso aqui não é bem assim como se viu. Isso vai nos dar dor de cabeça daquilo. Ainda assim, vocês querem avançar, a administração vai dizer que convém não, arquiva. A informação produzida nesta fase pode ser usada para os projetos futuros, não é? E também vai ajudar a administração já ter uma ideia, uma visão conceptual do próprio projeto antes de iniciar. Então, aqui os documentos de negócio que estão produzidos são aqueles que, se calhar, aquilo que a própria organização faz, não é? E depois essa informação pode ser usada e com base naquilo que vai ser identificado, portanto, no mercado, para produzir um documento que é chamado business case, que é chamado estudo de viabilidade, que é chamado chama documento de avaliação de avaliação econômica, digamos. E aqui também pode também se definir o outro documento que é chamado gestão de benefícios do próprio projeto, de uma forma evolutiva. Então,
Daí que esta fase é muito, muito importante, porque antes de você começar um projeto, tem que ter uma ideia de como o projeto vai ser, se vai custar muito ou vai custar menos. Não sei se deu para responder isso, Miguel. Sim, 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 sim. Eu acho que a fase de concepção chega a ser uma fase de a gente fazer um pequeno briefing sobre os riscos do projeto e não só. É uma forma da gente avaliar Yeah, se realmente dá ou não dá para avançar. De formas a, muitas exatamente. das vezes, tem projetos que têm um custo muito alto e um retorno muito baixo. E muitas das vezes não Aham. são vistos esses elementos. Então, no, na fase da concepção, é uma forma de dizer: olha, o custo é muito alto. Para aquilo que se pretende, Sim. não funciona e não é o melhor caminho a nós irmos. Então, o projeto morre logo na fase de concepção sem passar para as outras Por, fases, que acaba sempre, yeah. muitas das vezes, a consumir tempo e recursos, ou consumir recursos que poderiam muito bem ser alocados em outros projetos que vão trazer aquele valor que realmente se pretende. Por Tá exemplo, certo? o banco pode decidir que nós queremos abrir uma agência, por exemplo, no Ramiro, Exato. uma agência bancária no Ramiro. E vai para a área dos projetos. Queremos que vocês definem quanto tempo que vai levar, porque nós precisamos já abrir uma agência no Ramiro. E o gestor depois vai dizer que, doutor, se calhar convinha que nós fizéssemos um estudo preliminar para Exato. ver se faz mesmo sentido colocar uma agência no Ramiro. Vamos ver, Ramiro tem quantas pessoas? Vai se fazer o cálculo de quantas pessoas que vivem lá. Que tipo de negócio que lá está no Ramiro? Peixe, hotelaria, ok, o turismo, ok, mais ou menos qual é o retorno em termos daquilo que é o carteira de depósito diário, quanto é que nós vamos poder ter? Se calhar aí podemos ter uns 200, 300 mil kwanza por dia. Por mês vamos ter por aí uns 6 milhões, ok. Qual é o custo da estrutura? O custo da estrutura pode ser 15 milhões por mês para pagar salários, transporte de valor, não sei o quê. Você começa a ver que colocar uma agência no Ramiro nessa altura não faz sentido. Eles só viram, porque alguém disse que tem que colocar uma agência, eu preciso ter uma agência aí, não sei o quê. Mas quando a equipa faz o estudo, vai descobrir que vai ser muito caro para colocar uma agência lá, porque a manutenção da própria agência mensalmente, a manutenção é muito mais cara do que aquilo que vamos ter como retorno. Então, o que vai acontecer? Entrega à administração. Se a administração diz que vai avançar, avança. Se não quiser avançar, não avança. Mas aquela informação pode ser guardada para ser utilizada no futuro. Se calhar depois de lá, Ramiro vai evoluir e aí depois nós podemos usar aquela informação para poder colocar agora uma agência lá. Exatamente, exatamente. Bem observado. Eu acho que a fase da concepção chega a ser uma fase de avaliação se dá ou não dá para investir em determinados Exato. projetos. Muitos Uhum. projetos iniciam, Uhum. mas acabam sempre por não ter os retornos que se pretende. Por isso é que nós temos sempre Exatamente. que avaliar essa questão de é ou não necessário avançar com esse projeto. E essa é uma questão que é discutida na fase de concepção. Eu gostei muito desse Concepção. conceito, achei muito, muito bom por acaso. Muito interessante, acho que vou começar a frisar na tela. Vamos para a segunda Sim. pergunta. A segunda pergunta é do Flávio, foi ele que meteu a mão. E o Flávio perguntou: o que acontece com um projeto sem monitoramento? É obrigatório ter monitoramento? Ok. Quando você estuda gestão de projetos como profissional, existe gestão da integração de gestão de projetos. A gestão de integração do projeto é uma área de conhecimento de gestão de projetos que é a responsabilidade solene do gestor de projetos. E a nível da gestão da integração de gestão de projetos, tem todas as fases de gestão de projetos. Tem iniciação, planeamento, execução, encerramento e monitorização e controle. O projeto existe para ser monitorado e controlado, porque se não existisse monitoramento e controle, já não é o projeto. Vamos deixar a profissão de gestão de projetos, porque durante a monitorização do projeto, como no slide que eu vou mostrar, é importante aqui realçar,
os projetos têm riscos e você tem que monitorar esses riscos. Então, você vai planear gestão de risco, você vai a realizar análise quantitativa, análise qualitativa dos riscos, você vai, portanto, definir as respostas aos riscos e depois você vai ter que gerir os riscos. Vai ter que monitorar monitorar os riscos para garantir com que não haja desvio orçamental, não haja desvio do cronograma, para garantir com que tudo que foi definido é feito. Claro, vais criar depois matriz de risco, níveis dos riscos, o impacto dos riscos. Se isso acontecesse, qual será o impacto no projeto? Isso acontece na monitorização. Depois também a comunicação. Diz que o gestor de projetos gasta mais de 90% do seu tempo comunicar. E então, porque você vai ter que falar com muita gente, vai ter que identificar muita coisa, então tem que existir monitorização e controle. A monitorização, normalmente você não tem controle, você observa com base naquilo que você definiu e o que está a acontecer. E se você vê que algo errado está a acontecer, você tem que já entrar para falar alguma coisa. E por isso, as metodologias ágeis são muito importantes quando se trata de monitorização e controle dos projetos. Então, também vai ter que monitorar aquilo que é o engajamento das partes interessadas, porque cada parte interessada, quer direta ou indireta, tem as suas próprias necessidades. E cada um quer influenciar o projeto de uma forma positiva ou negativa. Você não pode só deixar as coisas andar. Quando você não monitora o projeto, você já não é o gestor de projetos. É fundamental. Agora, quando se trata do âmbito, você tem que controlar. O âmbito é o que foi definido, é o que vai ser feito, e só mesmo aquilo que foi definido. Nada a dizer, agora quero também fazer isso. Imagina, o camarada quer uma casa no Quilamba. E no Quilamba ele quer com os acabamentos normais. E esse acabamento tem um determinado orçamento. E o orçamento, se calhar, para construir essa vivenda no Quilamba é 50 milhões de kwanzas. E ele disse que agora eu também quero acrescentar piscina neste projeto. Aí o âmbito mudou. Você tem que falar, não, camarada. Você disse, a casa só vai ser assim, assim. Agora quer acrescentar piscina. O orçamento vai disparar para 60 milhões. Não, não pode, não pode. Por mesmo. Então, se você não quer aumentar 100 milhões 10 milhões de kwanzas, vamos a diminuir a qualidade. Já não vai ser premium. As ferramentas que vão ser usadas, e queira Mosaic, os outros não vão ser aquela qualidade que você pretendia. Então, o gestor do projeto tem que controlar. Isso também vai afetar o cronograma, porque se você quer aumentar a piscina, a casa já não vai ser entregue em 45 dias, vai ser entregue, se calhar, em 60 dias, porque tem a parte de cronograma da piscina. Isso vai, portanto, também ter impacto no custo, que vai aumentar. Se ele não quiser aumentar o custo, vai ter impacto na qualidade. E então, por isso, você vai realizar também o controle integrado das mudanças que vão ser feitas, que vão ter que ser autorizadas. Então, projeto sem controle e monitorização é um fracasso. É um fracasso. E nós somos odiados nesta mesma parte. É aqui onde somos muito odiados, quando nós estamos a controlar e monitorar o projeto. Não sei se pode responder Não, o Flávio. eu acho que respondeste. Flávio, só para acrescentar. Quando a gente está a falar sobre monitorar e controlar um projeto, a gente está a falar, na verdade, é que verificar o que foi planeado. Tudo que foi feito na fase de planeamento, você vai monitorar para garantir com que o que foi planeado seja executado. É exatamente isso, monitorar. Monitorar é simplesmente você garantir, ok, está a ser feito o que está no projeto, está a ser feito o que foi acordado, está a ser feito o que devia ser feito. É exatamente para isso que serve o monitoramento. Agora, quando a gente passa para a fase de controle, é você fazer os ajustes em função dos desvios que ocorreu. Porque nós sabemos que existem imprevistos durante a gestão de um projeto.
E é extremamente normal que você vai ter que fazer uns pequenos ajustes em função das circunstâncias. Se você não faz monitoramento e controle do teu projeto, as chances de você fracassar são extremamente altas, porque o monitoramento é o que te dá credibilidade, é o que te dá certeza de que não. Era suposto ser entregue no dia 10, foi entregue no dia 10. Tinha que ser executado, por exemplo, 10 metros quadrados, foi executado 10 metros quadrados. É exatamente isso. Monitorar significa checar, ir lá ver como é que estão os planos, os custos, todos os elementos, foram cumpridos, não foram cumpridos, os prazos, os riscos. É exatamente isso para que serve o monitoramento. E o controle é a fase de você ajustar. Possivelmente podem surgir alguns imprevistos, possivelmente podem surgir situações fora do controle. Aí você tem que fazer o controle de formas a que você consegue levar o projeto dentro dos trâmites ou dentro dos limites que ele tem que estar. Outra pergunta, Clifford, é do Inácio Sage. A pergunta do Inácio é como garantir o equilíbrio entre os interesses individuais e os objetivos compartilhados de todas as partes envolvidas em um projeto colaborativo, minimizando conflitos e maximizando a produtividade. Ok. Existe um conceito a nível de gestão. Não sei se vocês já ouviram qual é o nome dele? O Michael Jordan e o Redmond. Conhecem essas pessoas, né? Essas duas pessoas. Certo, certo. Jogadores da NBA. Pronto. Então, o que acontece? Eu quero dar essa, esse business case só para vocês terem uma ideia como gestão de projetos funciona. Ora, o Redmond era alguém que praticamente muito violento. E sempre que ele jogava com o Chicago Bulls, ele aleijava muito a equipa do Michael Jordan. Não gostavam dele. Durante muito tempo, Chicago Bulls queria mesmo ganhar NBA. E eles precisavam de alguém com as características desse camarada. E falaram para ele que nós queríamos que você juntasse a, a, a Chicago Bulls. E ele disse: desde que vocês vão me pagar, eu vou estar lá. E falaram com o Michael Jordan e disseram: Michael Jordan disse: olha, nós temos que contratar esse camarada porque nós temos que avançar com os ganhos e tudo mais isso. Ele também não teve escolha. Não poderia detectar, não poderia dizer que não pode ter essa pessoa aqui comigo, não pode. Ele entrou. Quando eles jogavam, o Michael Jordan dava bolas a ele e ele também dava bolas ao Michael Jordan e eles ganharam bastante juntos. Quando acabou o jogo, cada um com a sua vida. Quando estavam dentro do campo, o objetivo era fazer o quê? É ganhar. É ganhar. Não importa as nossas relações, era ganhar. Quando terminava o jogo, o Mike Jordan levava a sua equipa para uma outra área, o outro camarada ia também para uma outra área. Não afetava, portanto, aquilo que era o objetivo. O gestor de projetos, conforme eu falei no princípio, um dos papéis que ele joga é a questão de unir as equipas, as partes interessadas, os clientes e a organização, para que eles possam ter aquilo que é o foco naquilo que são os objetivos do projeto. Quando eu trabalhava na Integrated Solutions, todos os meses eu tinha um orçamento equivalente a 1 milhão agora, não é? Aquilo era $1.000. Eu tinha aqueles $1.000 por mês. Era para quê? Era para mensalmente reunir com os clientes, almoçar, jantar com o cliente para poder fazer o quê? Entender o que estava acontecendo no projeto, identificar outras oportunidades, porque quem ia executar eram os engenheiros, não só eu fazia apenas o controle e monitorização. Então, o tempo que eu passava com os clientes para falar um pouco de uma forma descontraída, aquilo me fazia entender exatamente o que estava acontecendo no projeto e também identificava as oportunidades de melhoria. Isso, Integrated Solution trabalha dessa forma, mas as outras organizações podem também trabalhar de uma outra forma, em que eles procuram a forma de unir todas as partes em prol do próprio projeto. Existe, claro, muitos interesses pessoais nos projetos, mas o gestor de projetos tem que saber como gerir esses interesses.
A nível do controle das partes interessadas, os que depois vão fazer a formação e gestão de projetos, existem várias coisas. Quem que você tem que gerir com cuidado, quem que você tem que apenas informar e quem que você tem que depender. Quando é alguém que você acha que tem uma influência muito grande no projeto, ele pode, portanto, estragar o projeto e a tua reputação. Você tem que gerir esta pessoa com cuidado. Tens de saber, tipo, fala mesmo com ele, com que frequência que você gostaria de receber os relatórios. Posso ligar para ti ou quero só receber e-mail? Não é? A que horas que eu posso ligar? Tens que ter cuidado de gerir essa pessoa. Se essa pessoa é a pessoa que toma decisões, não é? De tudo que está a acontecer, mas não tem tanta influência, você tem que informar essa pessoa. Tudo que você informa outras pessoas, ele também tem que ter conhecimento. Então, existem várias formas de como você pode, portanto, gerir as relações de tal forma que as pessoas se concentram mais no objetivo do projeto do que nas questões pessoais. Isso varia a, a cultura organizacional, o ambiente por si, mas eu tenho certeza que no momento certo vais saber exatamente o que fazer quando você se deparar com esse tipo de situação. Não sei se deu para ajudar nessa questão. Eu acho que foi bem respondida. O Inácio respondeu muito obrigado. O que o Clifford estava a dizer é, então, que deve ser analisado é poder e influência das pessoas que estão envolvidas num projeto. As pessoas não têm o mesmo poder nem a mesma influência. As pessoas não são iguais. Então tem que saber balancear, ou seja, equilibrar em função do poder e influência e outros elementos que estão envolvidos dentro dessas partes interessantes. Clifford, já são 17h37, o combinado era 1 hora. Oh. O combinado era uma É, hora. Já estamos a caminho de 2. A conversa está tão boa que pá, nós esquecemos da hora. Ainda tem epá, perguntas desculpa. ainda mais. Vamos deixar para uma outra oportunidade. O objetivo era 1 hora, mas nós estamos a caminho de 2. Clifford, É, muito obrigado pela disponibilidade. As outras perguntas eu vou passar para o Clifford. O tá Clifford vai bem, responder tá bem. depois no off e vamos partilhar no grupo. Para aquelas pessoas que estiverem no grupo vão poder ter essas respostas. Mas, Clifford, muito obrigado pela disponibilidade. Esteja à vontade para deixar Obrigado. as palavras. Tá. Vou partilhar a apresentação com vocês, não é? Vou mandar ao Miguel. Depois o Miguel vai partilhar com aqueles que estarão interessados. Queria dizer que ficam atentos, não é? Precisam gestão de projetos não somente para agregar valor nas vossas organizações, mas para vocês mesmos. Quando você tem uma abordagem de gestão de projetos até o teu próprio negócio, você gere de forma profissional para poder garantir com que tem aquilo que você pretende alcançar no teu negócio. Então, estamos aqui, eu e Miguel, sempre que estão a precisar apoio, vamos estar aqui para vos apoiar. É isso. Obrigado, Miguel. Muito obrigado a todos que se fizeram presente. Muito obrigado pela disponibilidade, por terem tirado um bocadinho do vosso tempo para estar aqui conosco e falamos um bocadinho sobre gestão do projeto. O Clifford vai estar conosco mais vezes, acreditem. Temos aí coisa boa para vir, estejam atentos. Se façam parte do grupo para poderem estar dentro das novidades. E muito obrigado e continuação de bom sábado e boa continuação para todos. Tá, obrigado. Obrigado.